Olá meus amigos, mais um vídeo de Sérgio Martins, Cidadania. Estamos hoje aqui para fazer um vídeo. Esse é um vídeo especial para uma pessoa, um cliente nosso que nos procurou de algum tempo atrás e queria recuperar a certidão de nascimento do antenato dele. E com esse momento de crise, de Covid, tá tudo difícil, fechado, a gente conseguiu chegar no objetivo com sucesso. Então, antes de eu começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você já é inscrito, vai lá e dê o seu like. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E se te gerar alguma dúvida, você que está montando a pasta de documento, deixe nos comentários que eu respondo a todos. Vou deixar também na descrição desse vídeo o meu e-mail para contato e o meu WhatsApp. Beleza? Mas vamos embora para o vídeo que é mais interessante. Pessoal, o negócio é o seguinte. Um tempo atrás essa pessoa me procurou, né? O Gilberto me procurou. E tem essa dificuldade de chegar no documento do italiano. Eu fiz todas as anotações, enfim. Conseguimos chegar no lugar aonde o antenato dele nasceu e foi batizado. E na época que ele nasceu e foi batizado, não existia atividades da comune, ou seja, não existia comune. Comune, para quem não sabe, é o que vale a um cartório, uma prefeitura. Então todas as crianças que nasciam naquela época, os registros de nascimento, casamento ou morte eram feitos tudo na igreja. E para o fim de cidadania, num caso como esse, você tem que demonstrar ao governo italiano que você tem a ligação de sangue entre o italiano e você. Porém, caso o italiano que te dê essa descendência que chega até você, ele nasceu antes dos registros civil, o registro de batizado, ele substitui o civil. Te dou um exemplo. Se for o caso do Vêneto, que não é o caso desse senhor, mas no Vêneto, região do Vêneto, você só vai encontrar registro civil a partir do dia 1º de setembro de 1871. Caso o teu antenato nasceu antes do 1º de setembro de 1871, não existe certificado de registro civil. As crianças que nasceram antes dessa data, os registros são na igreja, que é os batizados. E nesse caso, esse documento ele serve para você dar entrada na cidadania italiana. No caso do Gilberto, primeiro antes de eu ir para a igreja, eu liguei no Comune, falei com o oficial de estado, pedi quando a cidade que ele nasceu, quando começou as atividades de registro civil no Comune, que é o que equivale ao cartório, ok? E ela conferiu comigo. Veja, esse senhor aqui, ó, ele foi batizado em 1864. Esse documento da cidade de Cuneo, ok? Que é a província lá, Piemonte. Então o que acontece? Eu já sabia que esse documento não existe no Comune. E ali foi uma luta para conseguir falar com o padre. Esse padre adoeceu, ficou um tempo afastado da igreja, o substituto falava que não podia ir, eles dão uma conta de 3 igrejas, é uma luta. E hoje, graças a Deus, estamos com o documento na mão aqui, ó, ok? Né? Eu não vou aproximar da câmera, porque isso é uma coisa reservada à pessoa, então tem a coisa de privacy, né? A gente não vai divulgar, mas eu já fiz um vídeo e mandei para o Gilberto. O Gilberto tem um vídeo com a foto bem tirada desse documento. Mas vamos falar como ele vai montar essa pasta de documento. A família é uma família grande que alguns primos vão se agregar a essa pasta. Como é que funciona? Cada um vai ter que ter a sua pasta, cada um vai ter que montar a sua própria pasta. Dá para usar a única pasta para toda a família?
Vamos chegar nessa conclusão e ver como é que funciona. O princípio, o passo a passo dessa montagem. Veja, Gilberto me contratou e nós conseguimos recuperar este documento, ok? Esse é o bisavô do Gilberto. Quais são os documentos necessários que ele vai precisar para iniciar e montar a pasta de documento no Brasil? Ele vai ter que ter todas as certidões, partindo do italiano. Nascimento do italiano, temos em mão. Casamento do italiano e óbito. Aí vai para o filho do italiano, que é o avô dele. Nascimento, casamento e óbito. Vai para o pai de Gilberto. Nascimento, casamento. Chegou no Gilberto. Nascimento e casamento do Gilberto. Se o Gilberto tivesse filhos de menor, pegaria certidões de nascimento desses filhos de menor e incluiria no processo dele, porque filhos de menor, quando você agrega nesse fascículo, nessa pasta, a cidadania das crianças são automática. Mesmo que os filhos de menor, quando Gilberto vir à Itália, reconhecer a cidadania dele, se ele vier sozinho e a esposa com os filhos de menor ficarem no Brasil, ele reconhece a cidadania aqui na Itália. No dia que ele assinar a cidadania, ele vai pegar na mão registro de nascimento em italiano, Gilberto, casamento e o registro de nascimento dos filhos em italiano. Ou seja, os documentos dos filhos já estão transcritos aqui na Itália. Ele pode finalizar a cidadania desses filhos no consulado aí no Brasil, caso ele transfira a residência dele de italiano. Mas se a intenção do Gilberto for morar na Itália, ou seja, ele se tornou um cidadão italiano, quando a esposa com os filhos de menor vier para cá, ele apresenta a família no comune, pede a residência dos filhos e o documento de italiano sai na hora. A cidadania dos filhos são automáticos. Mas caso o Gilberto tenha filhos de maior, aí sendo de maior tem que entrar no mesmo processo igual ao pai. Agora, vamos falar da família. Se um primo do Gilberto ele quiser fazer a cidadania também, ele tem que pegar todos esses documentos também? É preciso ele montar essa pasta? Não. No caso, o primo do Gilberto, ou quantos primos, ou quantos parentes tiver, ele vai apenas trazer os documentos que estão faltando. Imagine, faça uma árvore genealógica. O Gilberto fez a sua árvore. Falamos a bisavô, avô, pai, Gilberto. Aí o primo dele, o avô dele, é irmão do avô do Gilberto, ou avó, que seja. Que documento esse primo vai trazer? Apenas o documento, nascimento do avô, casamento e morte, nascimento do pai ou mãe, e o documento do requerente. Agrega nesse documento do Gilberto, que abre a raiz, entendeu? De uma árvore. Então se aproveita o documento do Gilberto. Se os dois vêm fazer a cidadania no mesmo tempo, vêm fazer a cidadania junto, então serve uma pasta para dois processos, ok? Mas falamos que esse primo do Gilberto ou os primos do Gilberto não venham na mesma época que ele. Venham 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Eles têm que trazer toda a documentação? Não. Pode-se aproveitar a pasta do Gilberto depois de 1, 2, 3, 4 anos depois? Pode. Ele vai trazer apenas as certidões que estão faltando. Porém, aí tem um detalhe. Como na época que o Gilberto fez a cidadania, esses primos não vieram juntos, para eles poderem aproveitar a pasta do Gilberto, o Gilberto tem que assinar. Existe um documento aqui na Itália que se chama delega. É como se fosse uma autorização, entendeu? Esta autorização, esta delega, o nome aqui da Itália, não precisa, o Gilberto não precisa reconhecer a assinatura em cartório, não fazer nada, é uma coisa muito simples. Pode ser feito num papel normal, escrito à mão. Que em italiano vai estar eu, sou escrito Gilberto, né? Portador do RG, morador do bairro, da rua, tal, autorizo fulano de tal a usar meus documentos que estão depositados no Comune X. O que acontece? O Gilberto faz uma fotocópia da carteira de identidade dele ou passaporte, o primo
vem com esses documentos, com essa adega, que é essa autorização, trazendo apenas os documentos que está faltando. Ele pode usar a pasta do primo agora, do Gilberto? Sim, pode. E dali por diante. Mas falamos que outro primo distante queira fazer também agregar. É a mesma coisa. Traz apenas os documentos que está faltando e agrega na pasta de família. Ah, então o João, que era primo de Gilberto, pode fazer essa adega para mim? Não, agora não. O único que pode autorizar a fazer essa adega para você fazer toda essa documentação é o Gilberto. Entendeu? Que ele foi o primeiro a vir aqui e portar os documentos. É assim que funciona. Então, o passo a passo para nós montar essa pasta de documento, não se esqueçam, partindo do italiano, no caso do Gilberto, que é o primeiro que está trazendo aqui, ou isso também serve para outras pessoas, trazer certidão de nascimento do italiano, ou extrato per assunto dello atto di nascita, que é do Comune, certificado de batismo quando o Comune não existia na época. Então o certificado de batismo ele substitui o de nascimento da registro civil. Vamos lá. Nascimento do italiano, casamento do italiano, óbito. Vai para o avô. Nascimento do avô, casamento do avô, óbito. Vai para o teu pai, ou mãe no caso. Nascimento, casamento. Você requerente, nascimento, casamento. Se é solteiro, apenas nascimento. Se é casado, filho de menor, também traga os documentos de filhos de menor. Mais um documento, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um documento que se chama, para quem não conhece, que é muito importante, se chama três siglas, CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Eu vou deixar na descrição o site para você recuperar esse documento. Esse documento é do governo brasileiro, do Ministério em Brasília. Ele é um documento gratuito, você faz o pedido online, em questão de segundos você recebe a resposta e toda essa documentação você vai fazer o seguinte passo. Antes de mandar traduzir, apostilar e comprar bilhete e vou para a Itália, tem que fazer a coisa com muita calma. Porque uma coisa planejada, você pode fazer com calma e obter o sucesso. Bom, Sérgio, já juntei toda a documentação. Qual é o próximo passo? Você vai escanear esses documentos, ok? Toda essa documentação, vai mandar para o meu e-mail. A gente vai fazer uma análise desse documento e ver como é que é o conteúdo desse documento. Ver se não houve abrasileiramento, se não tem nomes errados, se não tem data de nascimento, casamento ou morte. A gente tem que fazer uma avaliação nesse documento e ver se precisa retificar ou não. Caso precisa retificar esses documentos, a gente vai marcar o que precisa ser feito. Você aí no Brasil, através de contato conosco, a gente vai falar o que você precisa fazer até chegar com os documentos quando tudo estiver alinhado. Uma vez que os documentos estão em perfeitas condições para dar entrada no seu reconhecimento da cidadania italiana, o que você vai fazer? Eu te dou ok, aí você vai procurar um tradutor juramentado, vai traduzir toda essa documentação para a língua italiana. Uma vez que você tem o jogo de documento original mais tradução, você vai pegar todo esses documentos, vai levar num cartório e fazer o apostilamento. Vai apostilar todos esses documentos. A sua pasta está pronta para você vir para a Itália. Mas atenção no que eu vou falar. O documento aqui na Itália, ele tem validade. Entendeu? A validade dos documentos na Itália, por lei, é 6 meses. Só que aqui não é via de regra. Tem comune que aceita documento até com 1 ano. Entendeu? De validade. Então tem que estar muito atento. Muito atento com essa situação. Eu sempre aconselho as pessoas que vêm requerer a cidadania aqui onde eu trabalho, onde a gente faz, elas deixam o requerente
elas deixam a certidão, se ela é casada, a certidão de nascimento, casamento e dos filhos para pegar por último, porque essas são as mais fáceis. Quando ela reunir toda a documentação, que vai para tradução, já fazer o apostilamento, ela tem que chegar aqui na Itália com a certidão de nascimento e casamento rigorosamente dentro dos 6 meses. Se as outras passar um pouco, a oficial ela é até maleável nesse sistema, entendeu? Ela vai aceitar, mas a do requerente, essa tem que estar rigorosamente dentro dos 6 meses. Por que as outras elas são um pouco flexíveis? Porque, no caso, o pai de Gilberto, a mãe dele, que faz parte da linha reta, não estão no momento aqui requerendo a cidadania. Por isso, se passar um pouco, não importa, entendeu? Mas o requerente tem que estar rigorosamente dentro dos 6 meses, ok? Outra coisa, como no caso dessa pessoa que eu estou falando, quanto mais gente entrar com o Gilberto, pode dividir os custos disso aí. O custo da busca do documento, da pesquisa, os documentos do nascimento, casamento e morte do bisavô, do avô, ou seja, vai sair pouco, entendeu? Os apostilamentos, né? Quanto mais gente tem, mais barato fica, entendeu? Isso eu estou falando da cidadania via administrativa. Ele pode vir aqui requerer a cidadania aqui por aqui desta forma, vai tranquilo. Espero que eu tenha sido de bom útil a vocês. Qualquer outra pessoa que está no mesmo caso que o Gilberto, se tiver qualquer dúvida, escreva aqui no comentário, vai ser um prazer falar com vocês, né? Vou deixar, que nem eu falei para vocês, meu número de e-mail, meu endereço de e-mail ou meu número de telefone, pode me ligar que a gente esclarece, tá bom? Mais uma vez, agradeço por estar me ouvindo, espero que goste do que eu estou falando, do conteúdo desse vídeo, e estamos aqui para ajudar vocês. Até a próxima, arrivederci!